vamos focar na parte técnica exclusiva do plano diretor. O primeiro inscrito aqui é o Dr. Henrique de Freitas Galvão, com o tema plano diretor, abordagem geral. Lembrando, o prazo 5 minutos para a sua disposição. E depois da sua colocação, o pessoal da Fundação Israel Pinheiro irá fazer as colocações dele em cima das suas ponderações. Bom dia a todos. Meu nome é Henrique de Freitas Galvão, sou engenheiro civil. Estou hoje na frente da inspetoria do CREA em Curvelo e região. Parabéns, vereador Geraldo, por essa mais uma explícita demonstração de democrática de sua parte. Eu já peço, logo de início, para ser inscrito de novo no último a falar, porque 5 minutos certamente não darão para mim. Então, como o senhor não colocou uma regra proibindo, eu peço minha inscrição novamente ao final. Vou ser rápido, não vou poder ficar enchendo linguiça, porque o tempo é exíguo demais da conta. Só lembrando, Henrique, só um minutinho, eu vou descontar esse tempo que eu tentei falar. Depois, se o tempo não der, o pessoal da fundação, vamos estar à disposição para discutir também. Pode ficar tranquilo. O tempo aqui vai dar para todos. Porque até tem pouca gente, acredito que não há falta de tempo, tendo em vista o público, né? O que acontece? A inspetoria do CREA vem incentivando todos os engenheiros a darem suas contribuições. Nós estamos coletando todas essas dúvidas que eles colocam para a gente tentou aqui, que não é a posição pessoal minha, é da classe dos profissionais de engenharia, certo? Então a gente vem fazendo essa coletânea de colocações, de dúvidas, e nós não estamos colocando aqui defeitos, nós estamos colocando aqui pontos que merecem atenção. Quem vota isso não somos nós. Quem vota isso são os senhores. A responsabilidade é dos senhores. Se sair bem é sua, sair mal é suas também. Nós que vamos sofrer as consequências do bem ou do mal. Bom, também eu queria colocar uma observação aqui, o seguinte, que no fundo, nós estamos falando aqui de dinheiro. Questões de dinheiro. Certo? Eu queria bastante que vocês ficassem com essa frase na mente de vocês, em tudo que eu falar aqui. Nós estamos falando aqui de interesses comerciais, de dinheiro. Esta é a verdade absoluta, ok? Bom, o dinheiro, o recurso público, ele é finito. Os senhores vivem votando aqui orçamentos anuais, plurianuais. O dinheiro é finito. Então, qualquer coisa que se pretende fazer a mais para um lado, nós estamos falando que faremos a menos para o outro lado. Isso é uma verdade também absoluta. É dinheiro. Ninguém tem um pé de dinheiro. Então, vamos lá. Um primeiro ponto que merece muita atenção, do ponto de vista dos engenheiros, é o aumento exagerado e injustificado do perímetro urbano. Este aumento, ele vai contra, no entender dos engenheiros, ele vai contra o Estatuto das Cidades. Porque o Estatuto das Cidades fala em garantir para as futuras gerações sustentabilidade, um espaço orgânico, uma cidade compacta. O que há de mais moderno em urbanismo no mundo são cidades compactas. O nosso atual perímetro urbano, ele é de 2006, se não me engano, 2003. Ele não foi usado a mínima parte dele. Nós temos um estoque de terras a lotear. Nós temos hoje, segundo levantamentos que nós fizemos por imagens aéreas, algo em torno de 40 mil lotes em Curvelo. Desses, algo em torno de 10 mil lotes estão vazios. Para que nós queremos aumentar o perímetro urbano se nós temos uma cidade vazia? Curvelo hoje está sofrendo uma especulação imobiliária violenta. Um instrumento importante é o IPTU progressivo, importantíssimo esse instrumento, porque tem gente comprando lote e deixando o lote lá para virar herança para os filhos. E essas ruas estão lá com toda a infraestrutura urbana. Então, nós estamos incentivando a permanência, a perpetuação desses lotes vazios, à medida que nós aumentamos o perímetro urbano. E eu teria várias outras, nós engenheiros teríamos várias outras ponderações. Eu não posso perder meu tempo insistindo nisso, mas é claro, é transparente, é cristalino isso. Outra coisa, à medida que nós aumentamos o perímetro urbano de Curvelo, nós não vamos poder proibir fazer o loteamento numa fazenda lá na extremidade do novo perímetro urbano que está dobrando. Aí nós vamos ter que ter ônibus para ir para lá, escola para ir para lá. Sabe o que vai acontecer no final? Vai faltar dinheiro
para as outras localidades. Vai faltar dinheiro para São José da Lagoa, vai faltar dinheiro, porque o dinheiro é finito. Nós vamos ter que escolher entre investir num perímetro urbano da sede maior ou investir nas comunidades rurais. Aqui no plano fala, e não vai ter como eu achar isso aqui, mas está falando aqui que a definição de muitas verbas é a definição geográfica e por concentração populacional, tá certo? Então está falando com os senhores, nós vamos investir mais na sede urbana do que na estiva, nós vamos investir mais aqui do que em Tomás Gonzaga, Angueretá, em todas as localidades rurais. É isso que está falando claro, basta ler com olhos abertos. Também não há justificativa para isso, sendo que no último artigo da lei, fala que a lei deve ser revista a cada 10 anos, preferencialmente a cada 5. Uai, se nós temos ainda um enorme perímetro urbano a ser ocupado e vamos preferencialmente fazer revisão dele até cada 5, para que nós estamos dobrando o perímetro urbano? Pelas contas que nós fizemos, dá para esse perímetro urbano vai permitir Curvelo ir até o ano 5000. Não tem lógica, não tem justificativa uma coisa dessa, senhores. É número, é conta. O atual perímetro urbano, dá para se a gente ocupar ele todo, vai até o ano 2500. Isso não tem justificativa um negócio desse, não há argumentação que sustente um negócio desse. Mas vamos para frente. Isso então vai dar mais custos e mais impostos. O recurso municipal é finito, é menos dinheiro para os distritos e para a zona rural. Nós estamos caminhando contra as cidades compactas, nós estamos promovendo e incentivando cidades esparramadas. E aí, senhores, sem querer fazer qualquer chacota em respeito à comunidade de Curvelo, mas é um termo que está muito em uso e foi absorvido pelos cidadãos. Nós estamos em tempos de fake news. Pois então eu estou dizendo para os senhores que tem alguns mapas que são fake. O mapa do perímetro urbano, ele é fake. Ele não é um mapa que corresponde à realidade. Sabe por causa de quê? No artigo 71, as propriedades seccionadas pelos limites do perímetro urbano serão integralmente consideradas urbanas, caso a parcela remanescente da zona rural seja inferior à fração mínima de parcelamento dos imóveis rurais, estabelecidas pelo INCRA. Então, se tiver uma fazenda de 4 hectares, que nós cortamos 1 hectare dela, ela vai mais 3. Então, imagine se isso acontecer em 1, 2, 3 pontos. Eu não estou falando em todo o perímetro, não, em 1, 2, 3 pontos. O perímetro urbano é fake. O mapa do perímetro urbano é fake. Outra coisa, artigo 122. Além das áreas delimitadas como ADE-BR 135 no mapa do anexo 10 desta lei, poderão receber os parâmetros urbanísticos e demais regras aplicáveis à ADE-BR 135 e logo serem consideradas inseridas no perímetro urbano as áreas localizadas do limite da ZEP ao sul até o quilômetro 635 da BR 135. São mais, acho que 9 quilômetros ou 7 quilômetros, além do perímetro urbano. Está falando aqui, senhores. Então, a lei contradiz a lei, porque a lei está determinando um perímetro urbano, e a lei está prevendo um aumento do perímetro urbano, sem definir o memorial desse perímetro urbano. O mapa do perímetro urbano é fake. Vamos para frente. Não dá tempo de eu falar tudo, infelizmente, e defender a posição dos engenheiros. Infelizmente. Não vai. Eu queria fazer uma proposta que ele continuasse, se não for ferir ninguém, a todas as colocações, porque se ele está representando uma classe e está fazendo colocações pertinentes que vão realmente auxiliar na lei, se não der tempo, se todo mundo concordar, que a gente estenda um pouco esse prazo. Não, agradeço muito a atenção de todos. Com certeza. Pode dissertar sobre... Eu só gostaria de fazer uma colocação. Essas colocações que o doutor Henrique está colocando
Pessoal ou do CREA? Do CREA. Do CREA, né? Só para deixar registrado. Eu falo aqui também em meu nome, porque eu sou engenheiro também. Mas as ponderações que estão sendo colocadas é em nome do CREA. Talvez uma expressão aqui, por exemplo, fake, um mapa fake, é só para chamar a atenção da, né? Mas não, nem é uma expressão técnica, mas é uma expressão de uso, né? Não é. Certamente serão. É porque está difícil, cada engenheiro fala de um jeito e às vezes fala a mesma coisa de jeito diferente, e eu estou tendo que buscar, nós estamos tendo que buscar lá o que um fala e verificar na lei, e nós estamos aproveitando e lendo a lei toda, e não deu tempo de ler tudo, infelizmente, vou pedir essa desculpa. Tem outra observação, são várias, isso aqui que eu estou falando aqui, um total de 8 pontos a merecerem atenção, é um resumo do resumo, são umas 30 por aí. A definição de regras de criação das ADEs, praticamente anula o mapa de macrozoneamento, transformando o mapa de macrozoneamento também no mapa fake. Vamos ver o artigo 112. Artigo 112, capítulo 5, das áreas de diretrizes especiais, ADS. O município poderá instituir diretrizes especiais para as áreas que, por suas características, demandem políticas de intervenção para urbanismo fiscal diferenciados, os quais devem ser sobrepostos aos do zoneamento e sobre eles preponderantes, tendo em vista alcançar as seguintes diretrizes, item 3, incentivar ou restringir usos. Parágrafo único. As áreas de diretrizes especiais somente podem ser instituídas em áreas gravadas como zona urbana. Então, senhores, somando este artigo 112 com o artigo 122, além das áreas delimitadas na DE BR 135, Bom, somando esse artigo com esse outro, que eu não vou conseguir articular meu raciocínio agora, porque o meu raciocínio foi encurtado para caber dentro de 5 minutos, ainda, mesmo que vocês tenham expandido isso para 10, que não é mais do que isso, eu quero dizer para o senhor que as ADS podem tudo. As ADS podem tudo. Ela pode tanto que ela se sobrepõe a macrozonas. É até muito estranho um mapa que está sendo apresentado e proposto agora, ele venha com uma macrozona e em cima dela venha desenhado um ADE. Por que ela já vem direto com uma ADE? Para que fazer uma macrozona, por exemplo, na BR-135, e depois desenhar em cima dela um ADE? Desenha um ADE logo de uma vez, hein? Porque um ADE é uma macrozona. É uma região que tem 2 macrozonas, sendo que uma pode mais do que a outra, pode mais e pode tudo. Então desenha logo uma ADE. Agora a ADE pode ser aplicada em qualquer lugar dentro do perímetro urbano. Então nós estamos falando, pega um mapa de macrozoneamento e rasga ele. Sendo que lá na frente existe um instrumento de operação consorciada, operação urbana consorciada, que ela tem esta função de permitir aquilo que não é permitido. Esta Câmara já votou 2 operações urbanas consorciadas e funcionou. Apesar do plano diretor atual não ter sido regulamentado, e hoje eu consigo ver com clareza que ele não pode ser usado. Mas mesmo assim, foi votado aqui 2 operações urbanas consorciadas e ninguém morreu. Todos sobrevivemos, funcionou. Então nós estamos criando agora um instrumento de ADE. Nos parece que existe uma duplicidade de intenção, porque essa ADE ela pode ser atendida através da operação urbana consorciada que está no plano diretor. Então, se já nasceu a ADE, apaga no mapa e coloca ADE, chama de ADE logo na vez. E a ADE poderá ser feita em qualquer região das zonas urbanas, está escrito aqui. Então, o mapa de macrozoneamento parece ser fake. Vamos para frente.
É inconveniente, nós engenheiros entendemos ser inconveniente colocar no plano diretor os parâmetros urbanos. Plano diretor é uma lei geral e os parâmetros é uma regulamentação da lei geral. Depois de votada a lei geral do plano diretor, tem que, no nosso entender, não é no meu entender, no entender da classe de engenharia, e nós conversamos com advogados, óbvio. Aliás, a engenharia, como o próprio doutor sabe, anda muito atrelada com a advocacia. Tem muitos pontos de contato. Nós conversamos com pessoas. Nós temos o plano diretor, depois tem que ter a lei do perímetro urbano, a lei do uso e parcelamento do solo, a lei de uso e ocupação, várias leis que regulamentem esse plano. Então, imagine, senhor, o seguinte, nós acabamos aqui hoje de votar o plano diretor do jeito que está aqui, sem fazer nenhuma alteração. Aí amanhã chega aqui a Iveco, ou chega aqui a GM, e fala, olha, descobrimos aqui uma possibilidade em Curvelo, pelas potencialidades, nós queremos fazer uma indústria que vai gerar 1000 empregos, só que está fora do perímetro urbano. O que Curvelo fará quanto a isso? Nós vamos ter que votar novo plano diretor, senhores. Porque o plano diretor prevê o perímetro urbano. E o perímetro urbano o plano diretor só pode ser mudado com um novo processo de revisão de plano diretor. Está escrito no plano diretor. Isso que eu estou falando para os senhores está escrito aqui. Então, no entender dos técnicos de engenharia, colocar o perímetro urbano dentro da lei do plano diretor é um erro primário. Outra coisa, esses parâmetros também, os próprios parâmetros, colocar tanto o perímetro urbano no corpo da lei, quanto os parâmetros. Porque, olha para vocês verem o que tem lá no artigo 82, se não me engano. São diretrizes da zona de adensamento. São diretrizes para a zona de adensamento. Elaborar diagnóstico das características urbanas e patrimoniais locais com o objetivo de definir critérios específicos para ocupação e parâmetros urbanísticos específicos para a ADE central, ADE cultural, central de interesse cultural, a serem disciplinados pela lei de parcelamento e uso e ocupação do solo. Não é esse, artigo 128. Artigo 128, parágrafo 1º. Os parâmetros urbanísticos complementares mínimos são... gente, infelizmente. Está escrito aqui. Você tem um item no plano diretor que fala sobre os parâmetros urbanísticos, depois tem outros mais que fala de parâmetros urbanísticos também, e tem um outro local aqui que infelizmente vai fragilizar a minha apresentação, mas está escrito aqui, tenha certeza disso, eu não perderia meu tempo, nem ocuparia o tempo dos senhores em falar algo que não está escrito aqui. Eu peço desculpas pela minha apresentação falha, mas está escrito aqui que novos parâmetros urbanísticos serão colocados na lei de uso e parcelamento de solo. Então, o que acontece? Um receio que foi externado aqui na última reunião pelos apresentadores da Fundação, de que há um receio de que novos parâmetros entrem em contradição com os atuais parâmetros, haverá um risco real, grande e iminente disso acontecer. E aí o cidadão, o empreendedor, vai ter que vir para Curvelo, ele vai ter que ler o plano diretor e ler o uso de ocupação do solo. Aí volta no plano diretor, volta na lei de uso e ocupação do solo. Nós vamos ter um procedimento burocrático, vai ser difícil até para os analistas da prefeitura. Isso não vai funcionar direito. Ter parâmetros urbanísticos, ter regulamentações no corpo da lei do plano diretor. Isso não vai funcionar. Nos parece que não vai funcionar. O texto da lei, nos parece, está em inúmeras situações desconectado dos mapas.
o texto da lei demonstra de forma escrita uma intenção. Os mapas mostram a intenção inversa do que está escrito no texto da lei. Deixa eu ver se eu consigo acertar isso aqui. Artigo 13. Artigo 13. São diretrizes ambientais relacionadas à proteção do meio ambiente e dos recursos hídricos e a aspectos geomorfológicos do território municipal, as quais devem ser consideradas e detalhadas no processo de revisão e aplicação do Código Municipal do Meio Ambiente. Item 2. Realizar levantamentos, pesquisas e estudos do relevo kárstico existente no município, com o objetivo de estabelecer regras específicas para o uso do solo em tais áreas, uma vez que apresentam alta fragilidade ambiental. Está perfeita essa colocação. E aí eu digo para os senhores, existem dolinas, frequentemente elas aparecem no Vale do Ribeirão, Riacho Fundo, na região da Copasa, na região da Cerâmica Curvelo, por ali assim. O que esse entendimento, essa definição, esse parâmetro está perfeito. O que o nosso mapa de macrozoneamento fez? Incentivou a ocupação urbana às margens do Riacho Fundo. Então, a legislação fala uma coisa, o mapa caminha na direção contrária. Teria que ter sido feito, então, uma barreira, por exemplo, 50 metros, ao invés de ser 30 metros da margem do Riacho Fundo, 50 metros, ou qualquer coisa que o valha, mas nós não poderíamos ter avançado sobre o Riacho Fundo, pelo menos naquele trecho, porque aquilo é, sim, uma região de fragilidade geológica, é sim. Outra coisa, no mesmo artigo 13, iniciar o processo de gestão das bacias hidrográficas municipais, visando a recuperação e preservação dos recursos hídricos. Isso está perfeito. Como perfeito esteve a conclusão da CPI da Copasa, feita por essa casa de forma inédita. E eu me lembro bem que eu vim cá na apresentação final, tem vídeos, vários vídeos que foram disponibilizados, um trabalho digno de nota, feito por muitos vereadores que estão aqui presentes. Naquela oportunidade, foi detectado que os córregos que cortam a zona urbana estão totalmente depredados. Então, o que nós estamos fazendo? Para proteger os córregos, nós estamos aumentando o perímetro urbano e colocando mais corpo de água dentro do perímetro urbano. Nós falamos uma coisa e fazemos outra. Não tem lógica, não se justifica. Não se sustenta em pé o aumento do perímetro urbano. Se nós estivéssemos com falta de área, mas nós falamos uma coisa, a sustentação teórica do plano diretor é uma e os mapas caminham na direção contrária. Item 10. Promover a recuperação e preservação dos recursos hídricos que integram o bacio do Rio das Velhas, relativamente à intercepção e tratamento dos esgotos sanitários, implantação de sistema de drenagem, e tratamento adequado dos fundos de vale. Ora, se nós aumentamos o perímetro urbano, nós aumentamos as grotas, nós aumentamos os fundos de vale, nós aumentamos a necessidade de interceptores, de elevatórias, de sistemas de drenagem, nós estamos criando possibilidade de um aumento de demanda. Quem vai fazer isso não são os loteadores. Quem vai fazer isso é a municipalidade ao longo da vida do nosso município. E isso vai tirar dinheiro de algum lugar. Vai tirar dinheiro da onde? Da onde tem menos população. Nós temos que otimizar a aplicação do recurso público. Essa é uma lei constitucional. Então, nós vamos tirar da onde tem 1.000 habitantes e pôr onde tem 50 mil habitantes. Tenham ciência disso. Eu vou pular, porque, infelizmente, artigo 14 tem... O mapa vai para um lado e caminha para o outro. Artigo 14. São diretrizes relativas ao subsolo
Item 5. Promover ações que visem preservar e descontaminar os lençóis freáticos. E nós avançamos para cima das dolinas, aumentamos o perímetro urbano, colocamos mais córregos dentro do perímetro, expomos mais o meio ambiente. Artigo 21. (21), 25. Inciso 25. Artigo 21. São diretrizes do sistema viário e circulação viária. Fiscalizar as ocupações em faixa de domínio e orientar o zoneamento para atividades relacionadas à logística. Nossos fiscais, e vai aqui, eu também como funcionário público, vai aqui meu elogio ao trabalho hercúleo e destemido que a fiscalização municipal faz. São poucos elementos para fiscalizar uma cidade desse tamanho. Nós estamos, e não dão conta. Os senhores viram que não dá conta. Existe muito entulho jogado nas margens, e as margens são nossas, é propriedade municipal. Por que jogou lá? Porque um fiscal não teve como coibir aquele ato. Mas ele fez isso por gosto? Não. Não está tendo condições. O trabalho é muito maior. E agora nós estamos aumentando o perímetro urbano. Depois de aumentar o perímetro urbano, se lotear lá beirando, lá numa das extremidades que vai poder lotear, o fiscal vai ter que ir lá também. Enquanto ele estiver lá, ele não está aqui. Enquanto ele está aqui, ele não está lá. Aí nós estamos, fala uma coisa e propõe outra. Vamos para frente. Artigo 27. São diretrizes do sistema de transporte. Item 3. Ampliar a cobertura territorial e melhorar o nível de serviço das linhas de ônibus. Perfeito. Qual é a realidade nossa hoje? O transporte público nosso não é bom. Os senhores aqui recebem reclamação diuturnamente. Eu já vim aqui em algumas reuniões da Câmara, quase todas têm reclamação do transporte público. Bom, como é que faz para o transporte público melhorar? Tem que ter rotas menores com mais gente. Assim que o sistema é equilibrado. Recebendo mais, ele tem que ser superavitário. Ele tem que ter mais gente transportando e rotas mais curtas, que a despesa é menor. Aumentar o faturamento, diminuir o custo. É assim que vai funcionar, em qualquer lugar do mundo. Quando nós fizermos um loteamento lá não sei aonde, vai ter que ter transporte público lá. E lá vai ter pouca gente. E aí o nosso transporte público, que é deficitário, ficará mais. Então, nossa análise, nossa sustentação está perfeita, mas algumas decisões estão desconectadas com o que se fala. Nos parece isso, nós não estamos afirmando, não. Nos parece, pela leitura técnica que nós fizemos. Nós não estamos aqui apontando o dedo, nós estamos aqui apontando as nossas dúvidas, que nós achamos que merecem a atenção dos senhores vereadores, que ao fim e ao cabo, se sair bem feito, parabéns para a Câmara. Sair mal feito, a responsabilidade é dos senhores. Artigo 35. São diretrizes para política e ações principais serem estabelecidas para o saneamento básico. Item 3. Criar condições de recuperação e revitalização do Córrego Santo Antônio, Riacho Fundo, Santa Maria e Biquinha, que atravessam a área urbana, através da implantação de interceptores de esgoto sanitário, tratamento urbanístico. Então, no texto da lei, muito coerentemente, nós estamos, então, reconhecendo o brilhante trabalho e conclusões dessa Câmara na CPI da Copasa, que apontou realmente que é preciso recuperar e revitalizar os córregos Santo Antônio, Riacho Fundo, Santa Maria e Biquinha. O que nós estamos fazendo? Colocando dentro do perímetro urbano, avançando o perímetro urbano sobre novos córregos que não estão poluídos, que não estão agredidos, cujo entorno não está antropizado. Então, nós fazemos uma coisa e caminhamos no sentido contrário. Artigo 49. São diretrizes para a educação. Reaproximar o educando, item 2, reaproximar o educando de sua comunidade de origem,
reforçando vínculos físicos e culturais. A gente só consegue caminhar na direção de atender esse item se nós incentivarmos uma cidade compacta. Uma cidade esparramada, nós vamos estar distanciando o professor dos seus alunos, distanciando fisicamente. Nós só vamos estar fazendo isso. Então, mais uma vez, uma cidade espraiada, esparramada, vai contra o artigo 49, inciso 2. Agora, então, sobre a questão do item 6 que eu havia dito, que nós detectamos que parece que o texto da lei está em muitas situações desconectado dos mapas, a gente encerra essa questão, vamos para a questão 7, que nós nos atrevemos a chamar a atenção dos senhores e pedir a vistoria dos senhores quanto a algumas questões jurídico-legais. Por exemplo, artigo 72. Artigo 72. Somente é admitido parcelamento de solo para fins urbanos em áreas localizadas no interior dos perímetros urbanos. Parágrafo 2º. Os empreendimentos a que se referem o parágrafo 1º desse artigo, já implantados na zona rural, vou ter que ler o parágrafo 1º. Vou retomar. Artigo 72. Somente é admitido parcelamento de solo para fins urbanos em áreas localizadas no interior dos perímetros urbanos. Parágrafo 1º. Empreendimentos comumente chamados de chacreamento, sítio de recreio, condomínio rural, por terem destinação considerada urbana e não rural, deve se localizar no perímetro urbano e seguir as exigências da Lei Federal 6766. Parágrafo 2º. Os empreendimentos que se refere o parágrafo 1º desse artigo, já implantados na zona rural, serão objeto de regularização fundiária urbana, desde comprovadamente existentes e com ocupação consolidada, até a data de publicação desta lei. Bom, senhores, o que acontece? Se existem chacreamentos com funções urbanas na zona rural, quer dizer que este empreendedor burlou uma lei federal, cometeu um crime contra uma lei federal. Agora, uma lei municipal estaria, em tese, não estou afirmando, estou só levantando essa leitura, estaria então a lei municipal estendendo seus perímetros urbanos em detrimento das justificativas técnicas para acolher loteamentos rurais e tirando esse pessoal da espada da lei federal? Seria isso? Se for, talvez isso seja um problema. Uma lei municipal tentando consertar uma ilegalidade cometida contra uma lei federal. Eu não domino, nós não dominamos isso, mas acho que merece essa atenção. Artigo 83 e 84, letra I. Artigo 83. Considera zona de adensamento controlado aquela de adensamento demográfico moderado e com capacidade da infraestrutura urbana existente, suficiente para permitir uso e ocupação mais intensos. Artigo 84, letra A. São diretrizes da zona de adensamento controlado. 1. Aumentar o adensamento, que deve ser promovido juntamente com a complementação que se fizer necessária na infraestrutura existente. Então, o caput fala que a zona de adensamento controlado é uma região que já tem infraestrutura urbana existente. No detalhe, logo no artigo seguinte, fala que tem que complementar a infraestrutura. Nos parece estranho, a ser revisado pelos senhores. Artigo 95 e artigo 96. Artigo 95. Considera zona mista de desenvolvimento econômico e habitação aquela que contempla áreas destinadas à implantação de empreendimentos de usos não residenciais,
que estruturem a atividade econômica devido à sua dimensão, a estrutura existente e a localização estratégica, admitindo o uso residencial. Ou é de uso residencial ou é de uso não residencial. Tem que dar uma olhadinha. Artigo 96. São diretrizes da Zona Mista de Desenvolvimento Econômico e Habitação. Parece até que está havendo depois um errinho na ortografia, porque Zona Mista de Desenvolvimento Econômico e Habitação, o E vem antes de H, e aqui está o H antes do E. São diretrizes: estruturar atividades de turismo com atividades de médio e pequeno porte e habitação. Então, não pode ter uso residencial, mas pode ter uso residencial e pode ter uso de habitação. Artigo 96, item 7. Promover a habitação de interesse social compatível com as oportunidades de trabalho e geração de renda. Então, eu estou chegando à conclusão que pode, talvez esteja errado a definição do que é uma ZMDEH, não sei, talvez é interessante dar uma olhada. Artigo 104, 105 e 106. Eu estou pulando muita coisa, gente, porque está ficando entediante. 104. As ZUS 2, destinos a promover regularização fundiária. A área destinada às ZUS serão delimitadas por meio do ato executivo. Olha aqui, aqui, descobri aquilo que eu fiquei sem resposta para os senhores antes, está aqui, ó. Artigo 104. Deixa eu só colocar uma coisa. Nós estamos aqui hoje para isso mesmo. Mas aqui senão fica um monólogo, eu não acho que é representativo dos técnicos. Não, mas assim, vocês fiquem à vontade para se posicionar, para falar. O objetivo é a gente escutar a crítica mesmo, pontuada. Não, mesmo que depois vocês passem para a gente, tá, gente? Mas, por favor, eu peço para retirar a expressão crítica. São só apontamentos dos engenheiros, mais nada. Sim, não vai aqui uma crítica. Então, não vai crítica. Crítica pode ser positiva ou negativa. Nem crítica é. São apontamentos dos engenheiros, mais nada. Artigo 104. A zona de uso sustentável 1 destina-se a promover a regularização fundiária urbana de empreendimentos comumente chamados de chacreamento, sítios de recreio e condomínios rurais, já implantados na zona rural, desde com comprovado, mais uma vez, o artigo 104, 105, 106, mais uma vez, nos parece que tem uma lei municipal que pode, no final, regularizar empreendimentos que desrespeitaram uma lei federal. Não afirmamos isso, só gostaríamos de ser feita essa leitura. O artigo 107, 108 e 109, pela mesma forma. Artigo 112. Das ADEs. Eu já li o artigo 112, que a ADE, então, um dos objetivos da ADE é incentivar ou restringir usos. Então, a ADE pode tudo. Ela praticamente aniquila o mapa de macrozoneamento. Artigo 114. Além dos parâmetros urbanísticos diferenciados previstos nessa lei e na lei de parcelamento, ocupação e uso do solo, lei municipal poderá estabelecer políticas de intervenção, instrumentos e incentivos urbanísticos eficazes, outros parâmetros urbanísticos diferenciados e demais normas. Será que vai poder colocar os parâmetros urbanísticos no texto do plano diretor? Torna os parâmetros urbanísticos, nos parece, de alguma forma, acima das leis de regulamentação. Uma lei de regulamentação, ela só pode regulamentar, ela não pode alterar. Ela só pode detalhar. Ela não poderia, então, criar, nos parece, que não poderia criar, então, novos parâmetros. Ou então, pode ser esse um indicativo que os parâmetros urbanísticos realmente não devem estar no plano diretor. Devem estar numa lei de regulamentação. Não deve ter nenhum parâmetro. Eles podem ser simplesmente enunciados, mas regulamentados na lei própria, talvez.
Artigo 148. Aqui fala de venda, esse capítulo aqui trata do direito de preempção. O direito de preempção seria o caso de um terreno de interesse da prefeitura, a prefeitura edita um decreto, um procedimento administrativo falando, olha, nós temos interesse nesse terreno. Se você for vender, a prioridade de compra é nossa, por um prazo de 5 anos. Bom, então, versando sobre isso, artigo 148. Aí o interessado em vender pode virar para a prefeitura e falar, olha, eu estou querendo vender o meu terreno que você tem interesse de comprar. Está aqui a proposta que eu recebi, por exemplo, R$1 milhão. A prefeitura analisa e fala, não, R$1 milhão para mim não interessa, pode vender para terceiros. Ou então eu interesso comprar por R$1 milhão. É alguma coisa por aí. Então, na situação de que a prefeitura não se interessou. Artigo 148. Concretizada a venda a terceiros, o proprietário fica obrigado a entregar ao órgão competente do município cópia do instrumento de alienação do imóvel, dentro do prazo de 30 dias, após sua assinatura, sob pena de pagamento de multa, conforme disposto nessa lei. Parágrafo 2º. Em caso de nulidade da alienação efetuada pelo proprietário, o executivo poderá adquirir o imóvel pelo valor de cálculo do IPTU, ou pelo valor indicado na proposta apresentada, se este for inferior àquele. Nos parece talvez um indício de legalidade, porque o órgão público só pode comprar imóvel de terceiros pelo valor de mercado. Isso aqui, não sei se pode ser assim, não. Pelo valor da base de cálculo do IPTU? Baixíssimo. Hoje está altíssimo. Mas comparado com o valor de mercado, está baixíssimo. Né? Então, assim, é isso que nós vamos... Não sei. Bom, artigo 135 a 138. (135 a 138). Artigo 135. O proprietário do imóvel urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, será notificado pelo Poder Executivo Municipal para que promova o seu adequado aproveitamento sob pena de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. Senhores, fica o nosso chamamento que... mesmo que algum instrumento esteja previsto em leis federais, no Estatuto das Cidades, imagine os senhores, imagine um dos senhores, imagine um cidadão que é dono, é filho tem uma propriedade, por exemplo, de herança. Os avós foram ricos, os pais não conseguiram reter a sua fortuna, o neto está sem condições financeiras de fazer... Mas ele tem uma chácara, ele tem um terreno de 5 mil metros dentro da cidade, ele tem um terreno de 10 mil metros. Seria digno, não sei a palavra, eu não sei falar a palavra, não seria um excesso de intromissão do Estado na vida do cidadão? Nós chegarmos lá, bater na porta dele, imagine fosse um dos senhores, isso pode acontecer em São José da Lagoa. Lá em São José da Lagoa, terão muitas chácaras dentro do perímetro urbano, lá nas outras localidades rurais, bater na porta de um cidadão desse que está tendo dificuldades de manter a sua família, falar, você a partir de hoje está desapropriado e nós iremos te pagar com títulos da dívida pública. Eu não sei, aí é uma questão, uma abordagem política até, social, não é de engenharia. Só que nós lemos tudo, chamou nossa atenção. Em resumo, senhores, a classe dos engenheiros leu com atenção tudo que está aqui. Eu, pessoalmente, não li tudo, não tive condições, porque à medida que os colegas iam apresentando coisas, eu ia e voltava, Fica aqui, mais uma vez, no espírito único
de contribuir, não é criticar de forma alguma. A classe de engenheiros se dispõe, presidente, como já se dispôs outras vezes, em participar de forma gratuita, naquilo que for possível, for necessário, for adequado. Antes só de eu encerrar a minha fala, só um último que estava anotado na folha aqui para trás, o artigo 131, ele cria os parâmetros que você pode, porque o nosso parâmetro hoje em dia é 3,5, o fator construtivo hoje nosso é 3,5, está reduzindo tudo para 1, que inclusive existe uma resolução recomendativa, ela do Ministério das Cidades, do Conselho das Cidades, alguma coisa assim. Ela não tem caráter obrigatório, ela recomenda que seja usado um parâmetro único, não é um parâmetro 1. Então, esse parâmetro único pode ser 5, pode ser 10, pode ser 30. Não é um parâmetro 1, é um parâmetro único. O nosso parâmetro hoje é 3,5. Nós estamos reduzindo para 1. Aí, estamos criando janelas de oportunidade para aumentar este parâmetro. Então, se já que é assim, ok, tudo bem. Mas o artigo 131, se nós não erramos na conta, ele permite que o parâmetro 1 atinja até 5,7. Porque aqui, pelo que está escrito aqui, você pode ir somando esse negócio todo. Vai até 5,7. Então, aquilo que nós estamos chamando de uma cidade adensada, ou de adensamento controlado, nós estamos caminhando, então, no sentido de adensar mais. Porque está previsto na lei que pode. E nós nem entramos no método dos índices, dos coeficientes. Nós só lemos pura e simplesmente a lei. Não fizemos comparação com os estudos preliminares, nada disso. Só lemos, porque é muito papel. Não lemos o memorial descritivo do perímetro urbano, porque entendemos que ele é um perímetro que ele é um perímetro virtual, não é o perímetro verdadeiro. Então, presidente, encerrando, agradeço muito a liberdade que o senhor deu a todos os profissionais de engenharia. Continuamos à sua disposição, a todos os vereadores, a toda a comunidade. E aproveito a oportunidade de convidar a todos. Chegará aqui um convite por impresso. Nós faremos, de uma forma muito singela, uma inauguração das novas instalações da inspetoria do CREA. Vai ocorrer agora, dia 9/11. É muito simples, nem é sede própria, mas é mesmo para marcar uma possibilidade. O próprio presidente do CREA tem outras atividades, vai participar aqui de uma feira do Cefet. Eu tenho conhecimento, porque os e-mails que ele dispara caem na inspetoria do CREA. Ele enviou ao Poder Executivo uma proposta de firmar um convênio de fiscalização mútua entre a municipalidade e a prefeitura e o CREA, reduzindo custos, otimizando procedimentos. Isso certamente estará lá em análise. Se houver até a possibilidade, ele vai fazer uma visita ao chefe do Executivo para formalizar isso, para fazer essa assinatura, que nós entendemos ser muito útil para a comunidade. Mas, de qualquer forma, fica o nosso convite antecipado, verbal, de contar com a presença dos senhores. É tudo muito simples, é simbólico apenas, mas é de coração o desejo dos profissionais de engenharia caminharem junto com o legislativo dessa cidade. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos o Henrique, que é o representante do CREA nesse evento. Nós só solicitamos, Henrique, que você coloque todas essas ponderações por escrito e envie para a gente. Pode ser por e-mail mesmo, tá? Para a gente até estar respondendo oficialmente para você. Vou passar a palavra agora a Fernanda e o Bernardo para suas ponderações a respeito das colocações do Dr. Henrique. Bom, se eu soubesse que o Corvelano médio é tão aplicado, eu não tinha nem feito a provocação inicial, não foi necessária. A primeira intervenção já foi uma análise apurada do projeto de lei do plano diretor, que muito nos alegra. Isso
é o objetivo do trabalho aqui mesmo. Eu queria colocar o seguinte, nós anotamos aqui, claro, resumidamente as colocações, e estamos aguardando depois o encaminhamento detalhado também das colocações, para a gente, como disse o presidente da Câmara, Geraldo, o vereador Geraldo, a gente poder encaminhar isso e dar as devidas respostas, incorporar, fazer as propostas de alteração que forem pertinentes e dar as respostas adequadas. Mas eu queria pontuar algumas questões trazidas para já dar um esclarecimento no sentido de que algumas preocupações manifestadas aqui pelo Henrique e representando a classe dos engenheiros vão de acordo com as nossas impressões iniciais também do plano diretor. De fato, sem fazer aqui nenhum juízo de valor sobre qualidade ou não, adequação técnica ou não do que foi feito no processo de elaboração do plano diretor, ainda quando estava sob a coordenação do Executivo, a primeira impressão que nós tivemos no trabalho foi de que o perímetro urbano do município realmente tinha uma expansão muito grande. Não estou falando que isso é errado, nem que é certo, nem que é adequado. É só, digamos assim, um fato que chama a atenção. Chama muita atenção, porque do município, do porte de Curvelo, considerando a curva de crescimento que tem apresentado o município, ainda que seja maior do que alguns municípios de mesmo porte, dificilmente a expansão urbana bateria nos limites do que está proposto no perímetro atual, tão pouco do perímetro que está sendo colocado nesse plano diretor. Sem aprofundar muito numa análise sobre como alterar, como abordar isso, é importante salientar o seguinte: existe a possibilidade do perímetro urbano ser expandido sem que o adensamento dessas áreas incluídas no perímetro urbano seja incentivado. Então, uma mudança ou uma proposta de alternativa de adequação do plano diretor para tratar dessa questão do perímetro urbano pode envolver tanto realmente a redução do perímetro urbano proposto, a partir de critérios técnicos, de uma maior discussão desse tema com a população e com os vereadores, a partir da análise da leitura técnica comunitária que foi feita para a elaboração do plano diretor, para a gente entender de onde veio essa demanda de uma expansão desse porte e no sentido, para as regiões que foram apresentadas, ou pode envolver também uma adequação de zoneamento. Você colocar um zoneamento muito mais restritivo para uma parte maior que está na franja urbana e colocar os zoneamentos que permitem maior adensamento mais próximo do núcleo urbano atual. Então, assim, são só para colocar, inicialmente, a gente já coloca que existem duas alternativas possíveis, mexer no perímetro ou não mexer. De qualquer forma, a gente consegue atender os anseios ou o que foi externado aqui em relação à preocupação em relação aos impactos, que são de maneira muito pertinente colocada aqui pelo representante do CREA, os possíveis impactos em relação à alteração do perímetro urbano. Isso é fato, isso tem diversos estudos acadêmicos apontando que um aumento do perímetro urbano implica necessariamente aumento de custo na gestão urbana por conta desse espalhamento, desse aumento das distâncias, seja para quem mora, para quem tem que levar o serviço público, enfim. Então, como muitas das questões colocadas foram no sentido de reforçar esse questionamento em relação à necessidade de olhar com mais atenção para a expansão do perímetro urbano, isso está registrado aqui, eu vou pular para o próximo tema, mas assim, está tudo anotado aqui devidamente. Uma outra questão relativa à expansão do perímetro urbano, mas que é um pouco mais específica, é a colocação em relação à possibilidade instituída na regulamentação da ADE da BR-135 de que a ADE possa ultrapassar o limite do perímetro urbano proposto atualmente pelo plano diretor. O ideal, tecnicamente e legalmente, é que o perímetro urbano ele seja definido de maneira objetiva, sem alterações casuísticas. Então, se da leitura e da discussão que a gente trouxer aqui, a indicação foi de que essa área de diretriz de expansão e de concentração de atividades econômicas tem um potencial de expansão para além do que está indicado no perímetro, o ideal é a gente já fazer agora essa alteração, porque agora nós temos a oportunidade de fazer os estudos, de revisar a documentação que já está colocada no processo de lei do plano diretor e fazer uma proposta mais adequada tecnicamente do que deixar isso para um futuro em que a gente não sabe se a mobilização social vai ser a mesma, se a atenção
do poder público, da prefeitura, da gestão que for, né? A gente não sabe nem quando é que isso vai acontecer e se vai acontecer, mas é importante a gente ter esse processo de mobilização social em torno do assunto, para evitar que essa alteração se dê de uma maneira, digamos, não adequada, se dê por critérios que não sejam os mais tecnicamente adequados. Então, essa preocupação também é bastante pertinente. Bom, em relação a essa questão do perímetro urbano é muito sensível mesmo. Então, mais uma terceira observação. Em relação à possibilidade do perímetro urbano ser revisto, qualquer que seja o perímetro urbano definido no projeto de lei que vier a ser aprovado aqui na Câmara dos Vereadores, ele pode ser revisto. Não tem nenhuma forma da legislação municipal proibir a revisão da própria legislação municipal. Então, isso é claro. O Estatuto da Cidade, que é a lei federal que regulamenta esse assunto, ele traz no artigo 42b uma série de requisitos para que a revisão do perímetro urbano seja feita fora do processo de revisão do plano diretor. Então, o que o Estatuto da Cidade, para resumir assim, exige, é quase que um mini plano diretor para você fazer uma alteração pontual do perímetro urbano. O ideal é que isso não ocorra, ou que isso ocorra em carros muito específicos, em que uma demanda seja muito importante, assim, talvez isso, uma implantação de um empreendimento de grande porte que, nesse momento, é imprevisível no município e que vai se instalar num lugar em que, por qualquer motivo, o zoneamento da área que foi previsto no plano diretor não comporta esse empreendimento. Você faz um estudo, mas aí o próprio empreendedor, através do estudo de impacto e dos licenciamentos e contrapartidas, pode arcar com esse custo, esse estudo, para subsidiar essa alteração do perímetro urbano. Então, a gente entende que o perímetro tem que ser pensado para a realidade atual do município e com uma projeção, digamos assim, conservadora em relação ao processo de expansão. Aquelas atividades que estão previstas ou que tem alguma movimentação no sentido de acontecer, a gente tentar abarcar isso na previsão do que está contido no território e aquilo que um dia, quem sabe, vier a ser instalado, um dia, quem sabe, quando vier, a gente discute o assunto. Porque senão fica muito difícil prever um perímetro pensando o que pode acontecer daqui a 10 anos. Enfim, ainda mais depois da eleição presidencial que nós estamos encarando, digamos que o ano que vem é um ano de muitas imprevisibilidades, né? É muita expectativa de todos os lados, então se não dá muito para saber o que vai ser a vida daqui para frente, qualquer que seja a sua posição política, eu não estou aqui fazendo nem julgamento, só digamos de tédio nós não vamos morrer, vai ser bem animado. Em relação à colocação sobre os parâmetros urbanísticos virem dentro do plano diretor, tem duas questões que são muito importantes. Primeiro, o posicionamento técnico mais atual e as leituras que o acúmulo que nós temos em relação a essas discussões de plano diretor no Brasil afora, seja do que a gente participou pessoalmente, quanto das leituras de experiências que nós trazemos, é a crítica mais contumaz, a crítica mais comum que se vai ter em qualquer avaliação de plano diretor no Brasil afora é da falta de auto-aplicabilidade do plano diretor. São planos diretores que trazem um conjunto de intenções e não falam como elas vão ser concretizadas. Traz um zoneamento e não fala para que serve. Traz uma diretriz e não fala onde aplica. A gente acredita que o plano diretor que foi apresentado aqui, ele tem um trabalho nesse sentido, uma preocupação de associar as diretrizes, o zoneamento, as propostas com parâmetros concretos e efetivos de forma de aproveitamento do território, e isso é o mais adequado tecnicamente. Vocês vão encontrar uma série de municípios no Brasil de todos os portes que não fazem isso, que trazem um plano diretor, por exemplo, só com zoneamento e todos os parâmetros, todos os detalhamentos, todas as regulamentações são em leis de parcelamento e uso e ocupação do solo. Mas isso sofre severas críticas pelo seguinte, mais uma vez, o processo de mobilização em torno do plano diretor, o processo de participação social em torno do plano diretor, ele é muito rico. E ele é um momento privilegiado para a gente poder incorporar os anseios da população realmente no projeto de lei. Então, se você fala que um determinado zoneamento vai incentivar o adensamento e outro vai restringir, ou seja, um lugar vai construir mais e outro menos, e no próprio plano diretor não fala quanto vai construir em cada lugar, na verdade essa diretriz ela é vazia, porque o que vai definir se o adensamento acontece ou não é o parâmetro. É o coeficiente de aproveitamento, é a taxa de ocupação, é o gabarito, a altimetria, são os afastamentos, são as áreas que são computadas ou não no cálculo de áreas.
Se isso ficar fora do plano diretor, o plano diretor vira uma carta de boas intenções, vira uma cartinha do Papai Noel. Você pode receber o brinquedo que você esperou, ou pode não receber. E aí você vai deixar para um processo que não é feito dessa forma. Lei de parcelamento e uso e ocupação do solo, ela é aprovada hoje, mês que vem ela tem uma alteração, ano que vem tem uma alteração. Nós estamos participando da finalização de um plano diretor no município, que eu, por razões contratuais e de ética, eu não vou falar qual é o município, mas a lei de uso e ocupação do solo deles tem só 8 anos de vigência, ela tem singelas 42 alterações. 42. É isso que acontece quando você aprova parâmetros e define o ordenamento do território fora do plano diretor, porque vem uma emenda, vem um projeto de lei, altera uma vírgula. Vem uma emenda, vem um projeto de lei, altera outra. Se não tem um debate público para discutir aquilo, cada pessoa que tiver acesso a, enfim, a qualquer vereador, a qualquer posição, o prefeito, qualquer associação que tiver poder de fazer iniciativa de projeto de lei por iniciativa popular, pode propor uma alteração disso, e isso vai ser aprovado ou não, a partir de critérios que são os da legislação ordinária. Vai olhar se é legal, se é ilegal, se é legal, aprova. Normalmente é isso. Normalmente, o que acontece nesse processo legislativo comum é uma análise de legalidade e alguma análise de pertinência do empreendimento, mas não tem uma escuta qualificada de todos os atores envolvidos. Então, nesse ponto, eu acho que talvez o interessante seria trazer todos os parâmetros urbanísticos, os que já estão colocados, os básicos do projeto de lei e os complementares, para a lei do plano diretor, e não deixar todos os parâmetros para a lei de parcelamento e uso e ocupação do solo. Mais uma vez, isso é uma posição, digamos assim, a partir do acúmulo que nós temos e das críticas que nós lemos sobre outros planos diretores em diversos municípios. Não é a única alternativa. Não significa necessariamente o que tem que ser apresentado e aprovado aqui em Curvelo. Mas, nesse ponto, a gente, eu e a Fernanda discutindo, a gente não poderia deixar de se posicionar sobre essa questão desde já. Não significa que nós vamos, enfim, fazer uma defesa ou uma fundamentação ou apontar qualquer que seja parâmetro técnico para inviabilizar uma proposta no outro sentido. A gente só quer deixar claro que a nossa visão, não pessoal, mas a nossa visão técnica, e balizada em todos os estudos e toda a bibliografia que a gente tem de acúmulo sobre o tema, apontam nesse sentido. Quanto mais parâmetros, quanto mais objetivos, quanto mais instrumentos, quanto mais programas, quanto mais coisas vier regulamentado e pronto para ser aplicado imediatamente já no plano diretor, melhor o plano diretor vai ser. Claro que não dá para colocar tudo, não dá para colocar o código de obras, o código de posturas dentro do plano diretor. Eu não vou falar se o fiscal vai lá fiscalizar a mesa na calçada no plano diretor. Agora, os parâmetros de ocupação do solo são, eu acho, um aspecto elementar assim, do planejamento urbano, que são muito importantes para a gente deixar para ser regulado em outras leis, nas leis complementares, que são também importantes, fazem parte do conjunto do que a gente chama de legislação urbanística básica, que é plano diretor, lei de parcelamento, lei de uso e ocupação do solo. Mas, quanto mais a gente conseguir incorporar isso na discussão do plano diretor, isso vier já pronto para ser aplicado, melhor para o município. E aí, até no sentido da fala do que o representante do CREA colocou. É melhor para o empreendedor, porque ele tem mais segurança de saber o que pode ou não pode ser feito. É melhor para os técnicos da prefeitura, que vão ter mais segurança ao avaliar o empreendimento. E é melhor para a população, porque onde você tem segurança jurídica, onde você tem certeza do que pode ou não pode, a chance dessa regra ser aplicada e cumprida ela é maior. Uma lei confusa, uma lei de difícil compreensão, ela tende a ser mais mal aplicada, não por má fé, mas por dificuldade de aplicação e fiscalização. A questão das ADEs, que também, já na audiência pública também, essas ADEs foram objeto de mais questionamentos, assim, junto com a questão do zoneamento de proteção ambiental, foram os pontos que mais pessoas vieram colocar, tanto pessoalmente assim, nas discussões antes e depois da reunião, quanto durante as falas aqui. Bom, um primeiro esclarecimento. Não se incomodar, acho que aí todo mundo ouve. Quer dizer, eu vou perguntar, tem mais alguém inscrito? Se as pessoas têm algum problema em... Você vai fazer alguma ponderação? Só uma sugestão a respeito da fala, e eu tenho uma sugestão também. Eu fiz uma inscrição também. Você fez inscrição? Sim. No momento você coloca ela. Já pode colocar da vez? Hã? Não, porque tem a sequência. Esperar a hora? Então... Você quer só um comentário, só uma sugestão? Ô Bernardo,
Bom dia, meu nome é Sérgio Pereira, eu sou engenheiro civil aqui na cidade. Primeiro agradecer a oportunidade da Câmara e de vocês estar participando aqui, eu acho que é fantástico. E a população, de uma forma geral, não sabe o poder que ela tem em mãos nessas audiências públicas, né? Até juridicamente falando, a gente sabe dessas questões. Então é muito interessante o evento. O que eu gostaria de sugerir é o seguinte, que cada pessoa que vir aqui e colocar as suas exposições, eu acho que é muito válido essa exposição técnica sua, e pelo pouco tempo que eu estou aqui, eu já vi do entendimento de vocês e da capacidade técnica, e estou vendo que está sendo conduzido essa consultoria olhando primordialmente a questão técnica, que é o que tem que ser olhado. Mas a minha sugestão que eu tenho é o seguinte, se a gente for dissecar com o seu comentário todos os pontos que foram levantados aqui, talvez a gente não vai ter oportunidade das contribuições dos profissionais de chegarem aqui e falarem. Então a minha sugestão seria o seguinte, o Henrique colocou de forma brilhante aí a questão nossa lá do CREA, está colocado, ele vai mandar por e-mail, nós vamos precisar de uma resposta, até por questão jurídica nossa, do andamento disso, para a gente ter ações jurídicas futuras, se não forem observadas. Mas se vocês aí, na melhor das intenções, for dissecar tudo que foi falado aqui, não vai ter chance de todo mundo estar falando. Se você quiser, como sugestão, se todos concordarem, de colherem as sugestões, e depois até tecnicamente vocês fazerem os comentários no momento adequado, porque senão nós não vamos conseguir chegar para todo mundo falar. Perfeito. Por mim, já está mais do que acatada a sugestão. Tá? E aí, já que eu fiz a inscrição, se me permite já colocar a minha sugestão, pode ser? Aí, doutor Geraldinho?